Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Super Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a importância do engenheiro agrônomo na pulverização por meio de drones. Hoje nós estamos aqui com a Renata é engenheira agrônoma da empresa Veolia. Renata, se apresenta um pouquinho pra gente. Oi Naira, tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Sou a Renata, hoje eu trabalho na empresa Veolia, então desde 2019. Estou trabalhando como consultora comercial e também responsável técnica do contrato de Jacareí. Então hoje a Veolia atua em quase todos os estados do Brasil, é uma multinacional, né, que presta serviços tanto nessa parte de energia quanto a parte de água e também na parte de tratamento de resíduos industriais e também urbanos. Ah, legal, Rê. E conta um pouquinho pra gente, como que foi sua trajetória? Onde você se formou? Quanto tempo você atua? Quanto tempo atua na Veolia? Então tá ótimo. Sou engenheira agrônoma formada pela Universidade de Taubaté, então me formei em 2009, tá chegando a 13 anos de formada já, então antes eu trabalhava em várias outras áreas e agora que eu estou nessa empresa, né, que é uma parte mais ecológica, mais ambiental. Uhum. E você atua há 13 anos no mesmo segmento? Há 13 anos trabalhando como engenheira agrônoma. Então já trabalhei com 5 anos ficando em campo de futebol, gramados esportivos, já trabalhei em revendas, já trabalhei em prefeituras e hoje que eu estou nessa empresa que é voltada mais para a parte ambiental, mas e sendo a única engenheira agrônoma da empresa hoje aqui no Brasil. Rê, conta um pouquinho para a gente sobre o momento divertido que você já teve na sua carreira. Você tem muitos anos trabalhando no segmento. Teve algum momento que você falou, gente, esse foi demais? Eu acho que foi na parte de conhecer os gramados esportivos, assim, então tive a oportunidade de ficar 5 anos, né, e conhecer quase todos os estádios, assim, do Brasil. E aí, só que teve uma hora que saturou um pouco, então aí foi muito engraçado que quando a Veolia me ligou, sendo que eu nem mandei currículo. Olha! E aí falou, a vaga é para Jacareí, eu sou de Jacareí. Quando falou Jacareí, eu falei, nem quero saber, nem conhecia a Veolia, nada. E aí que eu fui conhecer o que era a Veolia, o tamanho da Veolia hoje. E aí tô aqui, entrei de cabeça e tô até hoje na empresa trabalhando com essa parte de corretivo. Entendi. E você se especializou em alguma cultura específica? Porque tem engenheiros agrônomos que eles se especializam em uma área e atuam só naquela área, né? Você teve isso? Na faculdade, eu entrei pensando em trabalhar com a parte de paisagismo. Então, era algo que eu estava focada, era na parte de paisagismo e ainda era a última matéria do último ano. E aí, todos esses anos da faculdade, gostei bastante da parte de alimentação animal, então eu trabalhei também com isso. E mesmo assim, aquela parte de paisagismo, parte, né, de cuidar de gramados, eu fui me especializar nisso. E depois eu fui trabalhar com essa parte tanto de paisagismo quanto com a parte de gramados esportivos por 5 anos. Rê, você já atuou em várias regiões do país, né, no Brasil, e você já trabalhou com vários tipos de culturas também, enfim. Alguma dessas pulverizações que você já trabalhou, utilizou drone? Como foi esse processo para você? Tá. A maioria das culturas que eu trabalhei, então eu trabalhei 3 anos com a parte de produtores de flores, de frutas, que é um outro tipo de pulverização, que é a parte de pulverização de costal mesmo, que é aquela parte manual. Ah, tá. Não era drone. Não era drone. E aí, gramados esportivos é outro tipo de pulverização, né? Então, hoje que eu estou atendendo aqui os produtores do Vale do Paraíba com a Veolia, o que eu vejo muito? Ainda usando o trator, né, com a parte de bomba ainda, a parte, né, que a gente fala de costal também. E o drone, que foi uma novidade quando eu entrei num cliente e ele estava usando o drone, falando super bem. Para mim foi uma novidade encontrar soja, né, plantação de soja no Vale do Paraíba e também a utilização de drone nessa área dele. Então e também tem a outra área aqui, né, bem próximo daqui, que seria a área dos girassóis também, que foi utilizado o drone. Então são essas duas propriedades que eu conheci, que eu trabalhei e que utilizaram o drone. E que para você também foi uma novidade ali, né? Uma novidade, porque eu não sabia da atuação do drone, a gente sabia ainda, né? Na época da faculdade não se falava de drone, né? A gente falava ainda de pulverização por avião. E o drone não era falado, então o drone pra gente é tudo uma novidade, assim. Então a gente vendo, utilizando o produtor
tá trocando, tentando reduzir os custos, né? Colocando o drone para pulverizar, para a gente é uma novidade e os resultados que eu estou vendo é excelente. Então, você, assim, é a favor do drone, né? Com certeza, com certeza. Eu achei até bom você falar, no nosso último podcast, nós estávamos conversando ali com a Mariara, né? E ela citou a empresa, sobre você, e também sobre ser uma novidade para você, o drone no segmento. Você já tem alguns anos de formação, o que você acha, né, de começar aí na faculdade de engenharia agrônoma colocar drone, né? Porque também é uma vertente para a pulverização. Você acha que isso faz sentido? O que você pensa a respeito? Tem que profissionalizar o pessoal. Então, também, assim, né? Tem que ter bastante profissionais. Eu acho que tá começando agora. Eu acho que tem muito para crescer, especialmente aqui no Brasil, para médios e grandes produtores. Então, assim, é algo que o drone vai atender muito. Tá? Então, assim, pensando que futuramente não vai ter que encontrar tanta mão de obra, o produtor está preocupado com os custos, né? Sim, que ainda é tudo novo, né? É tudo novo, então assim, eu acho que o drone tem que ter mais profissionais para entrar nessas áreas, entrar na faculdade e tentar com que o produtor utilize pensando, né, lá na frente na alta produção também, na qualidade e na maior produção. Sim, nós também falamos, né, que o drone, ele não vai substituir o engenheiro, jamais, não. Até porque é muito necessário e o engenheiro tem a sua função e o drone, ele é só mais um braço, né, desse processo, porque a gente ainda sente um pouquinho de resistência, às vezes a gente tem contato com o engenheiro agrônomo, a gente vê que às vezes ele só não precisa, né, não precisa do drone, eu faço, né, mas ele é só mais um braço, né, a gente precisa do profissional, precisa do engenheiro, né, ele não é um substituto, ele é um amigo ali, mais um... Exatamente. Eu acho que a tecnologia chegou, né, para ficar, né? Hoje em dia você vai no sítio, já tem internet, né? Então o pessoal já está utilizando. Sim. Você vê o produtor, a gente não conversa mais com o produtor ligando ou indo na propriedade, é tudo hoje em dia eles usando o WhatsApp. Então cada dia mais eles buscando mais conhecimentos, então isso é muito bacana. E essa parte de um engenheiro agrônomo, ele não vai substituir também, né, a mão de obra que eu falo, que né, os funcionários da propriedade. Então, assim, tem que ter as orientações do engenheiro agrônomo, todas as propriedades rurais, sim, mas também utilizando as outras ferramentas. Com certeza. E Rê, falando um pouquinho sobre a importância de ter um especialista, né, de um engenheiro agrônomo ali, né, como que é esse processo do engenheiro agrônomo, sobre a legislação, o que é necessário o engenheiro agrônomo validar ali no ato da pulverização, né? Porque nós atendemos pessoas aqui que acham que é só voar, pegar o drone lá, voar, mas tem o processo do engenheiro agrônomo antes disso. Você pode comentar um pouquinho como que é essa legislação hoje no Brasil? Então, assim, o engenheiro agrônomo, né, ele vai ajudar tanto no preparo do solo, né? Então, todo o processo, tanto do preparo do solo até a colheita, você vai precisar do engenheiro agrônomo, né, em todas as etapas, né, do processo. Então, no começo, fazer uma correção do solo, né, correção de solo com um excelente corretivo, que seria o nosso corretivo da Veolia, né, que tem aqui no Vale do Paraíba. E aí, sim, acompanhar. E a pulverização não é qualquer pessoa que pode recomendar, tem que ser um engenheiro agrônomo para recomendar o uso de um inseticida, um fungicida, um herbicida correto. E o drone é diferente de um pulverizador costal, um pulverizador de barra. É totalmente diferente, porque não é qualquer produto que você pode colocar no drone para pulverizar. Então, você vai ter que ver primeiro a área, o que pode... Na área de girassóis, o que foi utilizado? Foi utilizado mais fungicidas, inseticidas, mais para a parte biológico, devido à área que estava dos girassóis, né? Então, uma área urbana total. Sim. Agora, é uma área mais afastada? Que mistura que eu posso fazer? Então... Posso misturar um fungicida com inseticida, mas qual fungicida que eu posso aplicar, que não vai dar problema no drone, que ele vai conseguir, né? É um drone com 30 litros, esse 30 litros vai em quantos hectares que vai conseguir aplicar esse produto. Então, isso tem que ser tudo acompanhado por um engenheiro agrônomo. E sobre a legislação, o que ela exige hoje de um engenheiro agrônomo para validar isso? Então, o engenheiro agrônomo é o único, né, que eu falo, né, o engenheiro agrônomo formado, né, dá certinho com o CREA, toda a documentação. Então, é ele que vai
poder falar o que o produtor vai poder Sim, aplicar naquela ele tem área. ali total autonomia, depois das certificações de formação. Mas também não é qualquer engenheiro agrônomo, né? Então, assim, tem Sim, engenheiro agrônomo que entende mais. Mas hoje em dia, né, tem bastante engenheiro agrônomos em revendas agrícolas, dando suporte para todo mundo, para os produtores. Às vezes um produtor pequeno não tem acesso a um engenheiro agrônomo, mas o município tem os engenheiros agrônomos de uma casa de agricultura, como falavam antigamente, e pode ter sempre esse acesso. Não posso contratar um porque, né, o valor é um pouco mais alto, mas eu posso buscar por outros meios. O Rê, você participou, né, ali da pulverização do campo de girassóis, aproveitar que você falou, né, de como foi essa correção que você precisou fazer no solo, foi em parceria com a Mariara da 3M Agropastoril, foi um processo que repercutiu bastante na mídia, a superimportadora foi ali também um incentivador desse processo, a gente utilizou os nossos drones para pulverizar. Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência, como foi esse processo de você identificar o que o solo precisava? Então, aquela área, eu acho que muitas pessoas que passavam ali em frente, né, do Aquários, além das vaquinhas que tinha ali naquela área, era cupim por metro quadrado, era muito cupim. Então, teve que fazer análise de solo, então teve uma coleta daquele solo, mandamos para o laboratório para ver a necessidade do corretivo de solo. Então, o que a Mariara, né, a Agropastoril, preferiu? Um produto ecológico, né, um produto que não fizesse muita poeira, porque ali tem condomínios perto, tem prédio, né, bem próximo ali, então não teria como aplicar com um produto, um calcário bem que faz uma poeirona para ir no vizinho, né? Imagina você aplicando um corretivo e indo para a rua ou indo para as casas ao redor. Sim. Então essa foi a escolha dela pelo nosso produto, né? E então ela preferiu esse nosso produto, que é um produto mais ecológico. Então, como ela já também escolheu nessa parte da pulverização, uma parte mais biológica, né? Ela também escolheu esse produto nosso, né? Esse nosso corretivo prepara-solo, um produto também ecológico para aplicar na área. Ah, legal. E esse teste demora muito tempo? É rápido? Você manda para os laboratórios, depende do laboratório, no máximo 15, 20 dias mais ou menos já tá ok. Não é um processo muito demorado, é bem rápido. O processo tem que ser bem feito ali na coleta, né? Porque ali foram diversos pontos, então não foi tudo aplicado por hectare a mesma quantidade, teve vários pontos com diferentes quantidades de produto. Você falou do estudo de solo, né? Que foi preciso você fazer ali a análise, o estudo de solo. Como que é esse processo de fazer o estudo de solo? Né? Por exemplo, você tem áreas que você chega e você já consegue identificar, ou todas as áreas precisam desse estudo de solo? Como que é esse processo? Falando dessa área ainda do campo dos girassóis com a área de milho, né, que foi feito, ali numa área que você vê ali que é tudo plano, mas tem a parte, né, você vê que tem uma declividade mais para frente ali daquela área. Então, por isso que tem que fazer análise de solo, é recomendado, todo engenheiro agrônomo tem que recomendar, porque para não aplicar um produto a mais, um produto a menos, então saber exatamente a quantidade que vai aplicar. Então, ali acredito que foi dividido em 4 áreas, e nessas 4 áreas que foi aplicada a quantidade diferente do corretivo nosso. Então, assim, para ter uma eficiência melhor dos outros adubos que foram aplicados depois, foi colocado, né, o nosso corretivo, incorporado ao solo, para depois aplicar um fertilizante, para depois fazer o plantio, e aí sim, essa parte do controle de pragas, né? Entendi. Então, você como engenheira agrônoma, Naira, o recomendado é sim fazer o estudo de solo, porque aí você vai entender qual vai ser o... Vai saber a necessidade, o solo está ácido, não está? Qual calcário recomendável? Vou pôr um calcário mais calcítico, que tem mais cálcio? Não, vou pôr um calcário dolomítico, que tem mais magnésio? Não, vou trabalhar com os dois. E assim você consegue trabalhar bem, né, esse solo e ter no resultado final, né, o que foi dessa área do girassol, um resultado excelente de colheita. Agora falando um pouquinho sobre a pulverização do local lá no milho, né, na plantação. Foram utilizados os drones Agras T10, o T20, em parceria com o Arthur, o nosso piloto, né, foi seu parceiro ali. E qual foi o químico, o biológico que você identificou que para aquela situação era o ideal? Como foi esse processo de avaliação? A recomendação que foi feita para aquela área foi de biológico, tá? Então ali não teria como utilizar um químico, né? Devido ao local, né? A proximidade de casas, né? Tem prédios, uma área urbana, não teria como utilizar um químico, mas naquela área foi utilizado um biológico. E você já teve ou já precisou utilizar dados ou já usou
que foram gerados através de drones, por exemplo, um Phantom 4 multispectral, que consegue identificar a saúde do solo, da planta, ou uma Matrice 300, por exemplo? Eu já vi estudos, né, sobre esses drones, especialmente em áreas, né, de plantação de cana. Então, as usinas utilizam muito para ver, mapear a área, para ver se teve falha, qual área que vai passar para o pessoal da colheita, onde vai colher. Então, eles fazem todo esse levantamento dessas áreas, especialmente da parte de cana, né? Tanto do começo até o final do processo. Então, eu já vi estudos muito com esses drones, sim. E como isso facilitou o seu trabalho? Você gostou da experiência de utilizar esses dados para a sua área? Não, é excelente para a parte tanto de planejamento, né? Então, você consegue planejar, você consegue, né, reduzir um pouco de custo, você consegue facilitar a logística também dessa colheita, dessa área. Então, para todo mundo, né, que utiliza esses dados, são importantes. Não, essa sua resposta foi excelente, viu, gente? Porque, assim, a nossa maior dúvida dos nossos clientes é exatamente isso. Se os dados são precisos, Com certeza. Se realmente vai fazer a gestão de tempo ali para ele. Tempo real. Exatamente. Então, assim, uma engenheira agrônoma gabaritada no segmento está validando isso para vocês, viu? Então você acredita que com um bom planejamento, né, utilizando esses drones, é possível fazer um processo, né, com áreas de grande porte, um mapeamento, por exemplo, em grandes hectares, por exemplo? Acredito que sim. Então, assim, o drone acho que veio para atender tanto os médios quanto os, né, grandes produtores, grandes áreas. Com o drone ele consegue mapear a área, às vezes não precisa pulverizar toda a área, às vezes está tendo infestação de alguma praga em um certo ponto e com o drone você consegue atender aquele ponto que está dando um problema. A outro ponto está dando um fungo, você consegue atender aquela área não economizando produto. Então você consegue economizar, né, o óleo diesel do trator para não chegar lá e aplicar, e com o drone você consegue facilitar a vida também desses produtores de grandes áreas, assim. Sendo mais assertivo, né? Muito mais assertivo, muito mais. Com certeza. Hoje, né, o que você pensa sobre o Agro 4.0, né, que atualmente é uma tendência no mercado de tecnologia, da agricultura, né, e a curto e longo prazo, como você enxerga isso? A longo prazo, eu acredito que vai atender mais, né? Temos aquela... A gente está aqui, né, num centro muito grande, então a gente está próximo de outros centros, grandes centros, mas assim, esse 4.0 para chegar no pequeno produtor que está bem escondido, que às vezes não tem nenhum sinal de celular, não tem sinal de nada, ainda vai demorar. Então a curto prazo eu acredito que ainda não vai ter ainda, né, um grande crescimento, é sempre a médio a longo prazo, né, devido ao aumento da população, devido à falta também de mão de obra nas áreas rurais, que vai ser daqui para frente é o que mais vai preocupar. Então vai preocupar essa parte de mão de obra, então vai precisar de outros recursos, então o produtor vai ter que utilizar um drone para pulverizar, vai ter que utilizar um drone para mapear as áreas. Então isso que vai ser importante a médio e a longo prazo. Com certeza. E é uma coisa interessante que você falou, né, sobre mudar um pouquinho esse cenário e partir para a parte mais tecnológica, sobre a saúde, né, porque ele não vai ter tanto contato ali com o produto, vai estar no drone. O que você tem a dizer sobre isso? Isso vai ajudar muito, não só o produtor, quanto aos funcionários dele também, né, então não vai ter tanta dor de cabeça futura com o funcionário na parte da aplicação do defensivo, que você fala para o funcionário utilizar um EPI, mas eles não utilizam da forma correta e amanhã vai dar problema, né, para o produtor com esses funcionários. Então, com o drone você vai acabar com isso, tanto na parte, né, de economia e também com essa parte, né, da saúde do colaborador. Agora nós vamos para a interação do público. Nós recebemos muitas perguntas, mas maioria foi a mesma pergunta. Qual é a vantagem de ter um engenheiro agrônomo, né, e qual é o benefício que esse engenheiro agrônomo vai trazer ali para estar fazendo o processo de pulverização na cultura dele? Engenheiro agrônomo é fundamental, né, que eu já expliquei no começo, na parte da preparação do solo até a parte da colheita, né, até a parte às vezes até da venda desse produto que ele vai colher. Então, o engenheiro agrônomo, ele vai cuidar todo o planejamento, né, dessa produção, dessa área. Ele vai falar certinho exatamente o que vai utilizar, vai montar o planejamento de quantidade de semente, de insumos, tudo que vai utilizar e também acompanhar todo o desenvolvimento dessa cultura. Então,
Por exemplo, vou plantar milho numa área. Procura um consultor, um engenheiro agrônomo, consultor daquela região, especialista em milho. Vai atrás, paga pelo trabalho dele. Você vai ter um acompanhamento e no final você vai ter um resultado muito positivo. Tá? Fazer por conta, às vezes vai. 1 ano vai, 2 anos vai. Não vou fazer análise de solo esse ano, vou deixar para o ano que vem, que tem muita coisa assim. Não vou fazer análise, deixa. E depois, no final, você vê o alto custo que teve aquela produção. Sim. E na hora que você colher tanto um milho quanto uma soja, você vai ver que não teve lucro nenhum. Sim, que era só despesa. Por quê? Porque faltou um planejamento, né, que vai ser realizado por um engenheiro agrônomo, que vai indicar, sim, vamos, né, da parte do drone mesmo, vamos pulverizar com o drone, vamos mapear com o drone. Eles pensam que um investimento alto. Não é um investimento alto, é um investimento de quantos anos que vai durar um drone, quanto tempo que você vai ter esse trabalho com o drone. E também pensar lá o que você economizou, tanto com produtos quanto os insumos. É um trabalho 100% mais direcionado à necessidade, que cada caso é um caso, né? Cada caso determina uma certa regulamentação, um certo produto, um processo. Né? E então, o produtor também tem que saber se vai querer continuar naquela produção pequena ou se ele quer aumentar. Então, assim, eu acho que o mercado já está falando dessa alta produção, né, dessa grande procura, né, por grãos, também por outras coisas. Então, o produtor tem que investir mesmo. Tanto, né, em pessoas dentro da propriedade, investir nessas pessoas, e também no engenheiro agrônomo para fazer o planejamento de toda a produção. Com certeza, viu, gente? Para crescer, não tem que investir só em drone, tem que investir em engenheiro agrônomo. Pessoas. Ótimo! Bom, eu sempre faço muitas perguntas aqui no podcast, mas é mais voltado pro podcast. Agora uma pergunta pessoal. Por que o corretivo da Veolia, ele é ecológico? Tá, então o nosso corretivo, né, ele é ecológico porque ele a gente utiliza, né, uns resíduos de uma empresa de celulose e a gente transforma ele num corretivo. Então hoje nós recebemos esses resíduos, né, dessa indústria, secamos, tem todo o processo nosso na empresa para aí sim gerar esse corretivo. Então esse corretivo vai tanto para as fazendas dessa empresa, né, para as plantações de eucalipto, quanto para os produtores aqui do Vale do Paraíba, região do sul de Minas, que a gente atende aqui bastante. Olha só, que legal, muito bom conhecer. Que é uma economia circular, né, que é o foco da Veolia hoje, a transformação ecológica, e o nosso corretivo está fazendo parte disso também. Muito legal. Bom, agora finalizamos a interação com o público. Muito obrigada por você que participou. Obrigada. E Rê, se você pudesse dar algum conselho para o produtor, qual seria? Investir em pessoas, investir no engenheiro agrônomo, investir em novas tecnologias, dar abertura para novas tecnologias que estão chegando. Que as tecnologias chegaram para facilitar a vida do produtor e não para atrapalhar. Então, é isso que eu falo. Ficou aí a dica da Rê, gente. Muito obrigada pela sua participação. Bom, agora vamos para uma curiosidade. Eu fiquei sabendo que você foi a única mulher formada na turma de 2009 na Faculdade de Taubaté e a única mulher como engenheira agrônoma na Veolia. Como que foi esse processo? Não é um processo tão fácil, né? Vivemos, infelizmente, nesse mundo machista ainda. É muito complicado. Eu acho que para todas as áreas das mulheres, não só para essa parte, né, da agronomia, mas quanto às outras áreas, é bem difícil. Foi muito engraçado. A primeira entrevista de emprego, antes de eu me formar ainda, eu fiz uma entrevista e ficou 2 pessoas para a final. Eu era uma e tinha um homem. E o entrevistador falou, não vou contratar você porque você é mulher. Então, eu já escutei isso já na primeira entrevista, né? Então, você já começa a ver como que funciona já, né, as coisas. Mas você começa a mostrar postura, você começa a mostrar profissionalismo e aí sim começa a ter aberturas. Então, não tive esse primeiro não, né, nessa primeira entrevista, mas também vários outros, né, sims. Então, trabalhei 5 anos com a parte de gramados esportivos. Então, você imagina, é uma área muito masculina, né? masculina. Mas, assim, é manter postura, manter, né, saber trabalhar, saber lidar nessas áreas e dá tudo certo. Não é fácil, mas a gente consegue. A Veolia que tem uma visão um pouco diferente. Então, quando eu fui para a Veolia, que é uma multinacional, e você entra lá e você vê uma diretora mulher, uma outra diretora de operações mulher, uma outra diretora da parte técnica mulher.
E aí você vê que ali é um espaço gostoso para trabalhar, que ali você vai ser aceita pelo seu trabalho e não se você é homem ou mulher, não vai ter diferença. E o importante é o que você disse, né? Você mostrou o seu profissional, né? Você se posicionou, Exatamente. Não desistiu, Não. que foi o mais importante, você estar onde está numa carreira de sucesso. Exatamente. Rê, agora uma dica que você pode dar para as mulheres que nos assistem, para as mulheres que querem entrar nessa carreira. Como foi essa história? Foi inspiradora, você contou pra gente anteriormente. Então, o que você deixa para essas mulheres? Para não desistir, né? Hoje as mulheres estão em todas as áreas, né? Então você vai numa propriedade rural, tem mulheres trabalhando nos tratores, né? Preparando o solo. Então nessa parte agrícola, a mulher vai ainda. Eu conheço muitas mulheres que cuidam de propriedades, né? Que não tem mais o homem lá como a cabeça da propriedade, sim, sempre a mulher. Então, assim, para não desistir, é uma área, assim, você vai entrar no curso de agronomia, você vai focar, quero focar na parte de animal, quero focar na parte de cultivo de grandes culturas, pequenas culturas, quero trabalhar na parte de paisagismo. Então, assim, para mulheres não desistir, que vai ter área para todas atenderem, para ir fazer o curso, de preferência na faculdade de Taubaté, que está aqui no Vale, e ir atrás, sim. Foi inspirador te ouvir, conhecer um pouquinho melhor de você. Foi um prazer ter você aqui. Te agradeço muito por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de entrevistar mais uma mulher aqui no Super Podcast, viu? As mulheres vão dominar o mundo. Com certeza, vão mesmo. E, gente, muito obrigada pela sua participação até aqui, pela audiência de vocês. Não deixem de acompanhar a Super Importadora nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Music. E não esqueçam de seguir a Super Importadora, LinkedIn, Facebook, Instagram, no YouTube e não deixem de ativar o sininho da notificação. Tchau, pessoal, e até o próximo Super Podcast.